Oi, eu sou Jefferson Sarmento e eu queria saber de você o seguinte: você já teve a impressão de que algumas histórias têm elementos ou estruturas tão semelhantes umas das outras que você chega a ter a sensação verdadeira de que você já leu isso antes em algum outro livro? Ou que determinada cena ou situação de um filme que você está assistindo, de uma série, até um personagem ou um determinado diálogo ou um tipo de personagem que você está vendo, que você está lendo, que você já encontrou com ele antes em alguma outra história, em algum outro canal, em algum outro livro? Pois então, hoje a gente vai conversar um pouco mais sobre o assunto que a gente iniciou no vídeo Começo, Meio e Fim, em que eu falo sobre a estrutura de três atos que o Aristóteles esquematizou há 2300 anos atrás. E a gente vai mergulhar numa verdadeira jornada, uma jornada de herói. Se você não está familiarizado com o termo jornada do herói, se não é um escritor, um roteirista, se nunca ouviu falar dela, é bem provável que você termine esse vídeo aqui pensando, cara, eu fui enganado esse tempo todo. Mas calma que não é bem assim. A gente vai conversar sobre como a estrutura das histórias é montada para você ter essa sensação de familiaridade, essa sensação de que essa história pertence a você ou que você pode mesmo mergulhar nessa história. Segura aí um pouquinho que a gente já volta com a jornada do herói. Aquela sensação de você já ter visto determinado personagem, o tipo de personagem, as suas atitudes, os seus dilemas, acontecimentos semelhantes em histórias diferentes, essa sensação ela é muito natural por conta de um modelo mental de construção de narrativa que foi percebido, não determinado, mas demonstrado por um mitologista americano chamado Joseph Campbell, que publicou em 1949 esse livro aqui, O Herói de Mil Faces. Em 1949, esse mitologista, o Joseph Campbell, que estudava a cultura indígena americana, os deuses gregos e o panteão de deuses e heróis, os deuses nórdicos e até a estrutura e a construção das novas religiões, até a religião cristã, ele percebeu que existia um padrão nas histórias que eram contadas em todas essas culturas, em todas essas crenças. Isso, você pescou isso? O Joseph Campbell percebeu que existia um esquema, um padrão de como essas histórias eram contadas, um padrão que seguia uma determinada linha de acontecimentos. E ele colocou esse padrão em 12 passos, 12 sequências, 12 eventos distintos, pequenos eventos distintos que constroem a narrativa toda, quer você acredite nessa história ou não. Why the hero with a thousand faces? Well, because there is a certain typical hero sequence of actions, which can be detected in stories from all over the world and from many, many periods of history. And I think it's essentially, you might say, the one deed done by many, many different people. Muitos anos depois do Joseph Campbell publicar o seu Herói de Mil Faces e outros trabalhos abordando a estrutura, vários outros estudiosos, profissionais de narrativa, escritores, roteiristas, desenvolveram os seus trabalhos, os seus livros, as suas histórias, os seus roteiros, baseados na estrutura do Herói de Mil Faces, e até novos estudos em cima dessa estrutura, expandindo e detalhando essa estrutura. O principal desses caras, desses novos estudiosos ou roteiristas, talvez seja um cidadão chamado Christopher Vogler, um roteirista da Disney que em 1992 ele publicou para circulação interna no estúdio da Disney um documento que ficou conhecido como o Memorando Vogler, em que ele adapta para os estúdios, ele adapta o Herói de Mil Faces para que os roteiristas da Disney utilizem essa estrutura na criação das suas histórias, na criação de novos projetos de filmes e desenhos da Disney. Acontece que na década de 80, os estúdios Disney, a hoje tão poderosa Disney, dona da Marvel, Homem de Ferro, Vingadores, Capitão América, que comprou os estúdios da Fox há pouco tempo, a Disney estava amargando várias bilheterias muito ruins ao longo dos anos 80, em filmes completamente esquecíveis, em roteiros que eram considerados péssimos, de filmes que provavelmente você nem se lembra mais. Então os diretores da Disney chamaram as suas equipes de roteiristas e pediram que eles desenvolvessem um trabalho que conseguisse levar a Disney para o estrelato novamente. A Disney que fez parte, provavelmente faz parte da história do cinema no mundo, da história de Hollywood. E desses roteiristas destacou-se o Christopher Vogler,
que estudou com um cidadão chamado George Lucas, que na década de 70, no final da década de 70, 78, 79, trouxe para o mundo a saga de Star Wars com o primeiro filme de Guerra nas Estrelas, que é Uma Nova Esperança. Completamente inserido, mergulhado, praticamente sugado, como se um vampiro tivesse sugado o sangue do Joseph Campbell e da sua mitologia de herói, do seu herói de mil faces. O Christopher Vogler, então, desenvolveu esse documento e mais tarde, em 2006, ele publicou esse livro aqui, esse livro aqui chamado A Jornada do Escritor, que ultrapassa, que desenvolve as suas ideias do memorando Vogler e detalha cada um dos 12 passos. É isso aí. O Herói de Mil Faces, ou A Jornada do Escritor, ou A Jornada do Herói, o Ciclo do Herói, ele tem 12 passos que são estruturados de forma muito sequencial e muito distintas, um passo do outro. Cada passo é muito significativo, você consegue identificar nas histórias cada momento daqueles naquela sequência, com uma ou outra alteração em uma ou outra história. Mas o que o Christopher Vogler fez foi transformar no papel a estrutura que o Joseph Campbell tinha detalhado, tinha descoberto, ou tinha não desenvolvido, mas simplesmente observado lá no seu Herói de Mil Faces. E dessa forma, dessa maneira que o Christopher Vogler montou a sua jornada do escritor, é que a gente vai trabalhar para poder tentar entender como que funciona o passo a passo, esse feijão com arroz, essa receita de bolo de como se constrói uma história e como você talvez esteja sendo enganado há tantos anos, mas não é enganado de verdade não, porque assim como o Christopher Vogler e o Joseph Campbell, o que a gente está fazendo é descobrindo como é que a gente faz, como é que as histórias são feitas para que a gente goste tanto delas, para que a gente tenha tanta afinidade com essas histórias. Isso não foi criado assim, isso foi observado assim. Observou-se que as histórias seguem esse padrão, esse passo a passo, essa sequência. E talvez seja por isso que a gente goste tanto dessas histórias. Bom, eu te disse que a jornada do herói é composta de 12 passos. São 12 passos subdivididos em 3 atos, que fazem referência direta aos 3 atos do Aristóteles, aquele que a gente conversou lá atrás no vídeo começo, meio e fim. Hoje a gente vai focar no primeiro ato, que são os 4 primeiros passos da jornada do herói. É onde o escritor, o roteirista, quer dizer para você do que diabo se trata essa história, o que ele quer contar para você, qual é a jornada em que você vai embarcar com ele ou com ela. Uma jornada que pode ser uma jornada mágica, como, por exemplo, a jornada de um garoto que descobre um mundo de bruxos inserido dentro da realidade, ou a jornada de 2 adolescentes que fazem tratamento contra o câncer e vão embarcar nessa viagem super romântica e trágica. Ou a jornada de um pintor, de um desenhista pobretão que ganha num jogo de cartas uma passagem para voltar para Nova York no maior transatlântico do mundo. Quem sabe a jornada para você participar de uma aventura num parque onde os dinossauros foram recriados em laboratório e são a atração principal. Então vamos lá? O primeiro passo da jornada, o primeiro passo do primeiro ato da jornada do herói se chama O Mundo Comum. É exatamente onde a maioria arrasadora das histórias começa. No cotidiano, no dia a dia, no mundo comum de verdade dos protagonistas, dos personagens, que aquela história vai te apresentar. É o dia a dia de um garotinho que dorme embaixo da escada na casa dos tios, ou de um outro garotinho que vai com os pais assistir uma sessão de Zorro e quando saem do cinema eles vão passear por um beco meio escuro, um beco meio sinistro. Existem algumas histórias, alguns livros, alguns filmes que começam com o que a gente chama de cena de abertura, que na verdade não é o primeiro passo da jornada do herói, mas está inserido em algum momento, em alguma parte do tema da história, e ela vai acabar se inserindo lá na frente e você vai acabar entendendo. É como se o escritor, o roteirista, o filme ou o livro tentasse antecipar alguma coisa para você para criar aquela sensação de suspense, de você querer saber o que aconteceu com aquilo. Mas o open scene, a cena de abertura, é assunto para outro vídeo. A gente vai focar no primeiro passo, que é exatamente isso, não tem mais nada. O primeiro passo é onde a história começa, no mundo comum, na vidinha tranquila, no tô de boas do seu personagem.
O segundo passo da jornada do herói é o chamado à aventura. É quando o protagonista, o personagem principal, o nosso herói, tem o seu primeiro contato com o mundo mágico. Mágico não necessariamente no sentido literal da palavra, mágico no sentido de eu vou sair desse meu mundo comum. É a primeira vez que ele vê, que ele enxerga, ou que ele tem algum tipo de contato, mesmo que mínimo, com essa coisa diferente do mundo comum. Pensa no menino Bentinho entrando correndo pela casa e escutando o seu nome ser proferido numa conversa lá na sala de estar entre a sua mãe e o seu tio. E o José Dias está dizendo para a mãe do Bentinho que talvez não seja uma boa ideia mandar o garoto para o seminário. Afinal de contas, ele anda se esgueirando aí pelos cantos com a filha do vizinho. E a filha do vizinho que vai crescer e vai se transformar no maior dilema da literatura nacional. É nesse momento, quando o Bentinho está escutando aquela possibilidade do amor, que ele tem o seu primeiro contato com o mundo mágico, esse mundo mágico da paixonite. Pensa também que o chamado à aventura pode não, ele está no primeiro discurso de A Revolução dos Bichos, quando o Porco Major reúne todos os bichos da fazenda no celeiro e profere as suas ideias. O mundo mágico, o chamado à aventura, ele também está quando aquela carta chega às mãos do Harry Potter e o tio dele arranca a carta da mão dele, rasga e milhares de cartas aparecem voando por todo canto da casa. Esse é o chamado da aventura do Harry Potter. O chamado da aventura também tá quando aquele garotinho que estava passeando com os pais, saindo do cinema, da sessão de Zorro, vê os pais sendo assassinados por um bandido ali naquele beco. É o chamado da aventura, o segundo passo da jornada do herói. O terceiro passo da jornada do herói você provavelmente já viu dezenas de vezes em dezenas de filmes diferentes. É a recusa ao chamado. Acontece logo depois que o herói, o protagonista da história, tem o primeiro contato com o mundo mágico. Ele descobre que o seu mundo, o seu cotidiano, a sua rotina está ameaçada. E a primeira reação dele é dizer: não, eu não quero embarcar nessa aventura, eu não quero isso para mim, eu quero meu cotidiano, eu quero a vida que eu conheço. O Bentinho, quando toma conhecimento, lá na conversa do José Dias com a mãe dele, que ele está apaixonado, não importam os motivos pelos quais o José Dias disse aquilo para a mãe do Bentinho. O que importa é que a ideia já está difundida dentro da cabeça, tanto do leitor quanto da cabeça do Bentinho. E a primeira reação dele naquele momento é dizer: não, meu tio tá maluco, eu nunca vou me apaixonar pela vizinha, né? A recusa ao chamado, ele também está naquela cena dos Vingadores Ultimato, em que os heróis vão até o Tony Stark para poder pedir ajuda para ele, porque eles tiveram essa ideia mirabolante de voltar ao passado e roubar as joias do infinito antes. Então, a primeira reação do Tony Stark é dizer: não, eu não vou embarcar nessa com vocês. Em Poderoso Chefão, clássico do Mário Puzo, adaptado pelo Francis Ford Coppola, o Michael Corleone, ele tem a sua recusa naquela cena enorme do casamento da irmã, em que ele conversa com a futura esposa, dizendo que ele nega toda a vida de bandidagem, de máfia da família, ele não faz parte daquilo, ele desdenha dos familiares, ele desdenha dos negócios da família. A recusa do herói está sempre ali perto do começo do filme e ela é uma das partes mais emblemáticas de uma história. E se o escritor, o roteirista não tomar cuidado, ela vai se transformar numa das partes mais clichês da história também. O quarto passo da jornada do herói é o encontro com o mentor, e é aqui que o protagonista, o nosso herói, vai aceitar o seu destino e vai embarcar de cabeça na paixão que é o motor da história. É quando o Bentinho aceita que está apaixonado pela Capitu. Não interessa se essa paixão é uma construção da cabeça de garoto mimado dele. Não importa se é um sentimento de verdade. Importa que é aqui que a nossa jornada começa, que a jornada dele começa e a nossa história começa de verdade. Muitas vezes, na maioria das vezes, o encontro com o mentor é um encontro com um personagem mais velho de verdade, um cara mais sábio, mais experiente, um velho de barba como o Gandalf no Senhor dos Anéis, ou o Dumbledore pro Harry Potter, ou o treinador do Rocky Balboa nos filmes do Rock do Stallone. É nesse momento, é esse personagem que nesse momento traz à luz o destino do personagem e faz com que ele compreenda, sozinho ou não, que ele é capaz de encarar a aventura, ele é capaz de atravessar o limiar e mergulhar de cabeça e vencer todos os desafios. É nesse momento que ele toma a decisão de que ele precisa embarcar nessa história.
É quando o Zezé, por exemplo, conversa com o Portuga no Meu Pé de Laranja Lima e descobre, entende que a infância pode ser muito dolorosa, ela pode ser muito complicada, ela pode ser cheia das suas coças, ela pode ser cheia de travessuras, mas ela também é cheia de doçura, ela também é cheia de novas aventuras e novos conhecimentos. O encontro com o mentor ele funciona como se fosse uma chave para que o protagonista, o herói da história, o nosso personagem principal, atravesse o limiar que existe entre o primeiro ato, os 4 primeiros passos da jornada do herói, e o segundo ato, que é quando a aventura realmente começa, que é quando o protagonista encara de frente todos os seus desafios, todos os seus inimigos, conhece novos amigos, pessoas que vão ajudá-lo na jornada, outras que vão atrapalhá-lo, e coisas que ele precisa fazer, as tarefas que ele precisa cumprir. É nesse momento que o primeiro ato acaba e a história realmente começa. Vamos dizer assim, a parte divertida da história realmente começa. E ela começa exatamente agora. Bom, não exatamente agora, senão esse vídeo vai ficar do tamanho de um longa-metragem super chato de assistir. Então a gente vai finalizar aqui no final desses 4 primeiros passos da jornada do herói, do primeiro ato da jornada do herói. Mas eu quero te fazer um convite diferente do usual. Qual que é o convite usual? Que você se inscreva no canal, que você ative o sininho para receber a notificação dos vídeos novos, que você curta o vídeo e compartilhe com os seus amigos. Claro que eu quero que você faça isso tudo, mas meu convite de hoje é um pouquinho diferente. Eu quero que você pense de verdade agora no último filme que você assistiu, no livro que você está lendo, na série que você está acompanhando agora. Pensa nos 4 primeiros passos da jornada do herói que a gente acabou de conversar sobre ela. Pensa no mundo comum. Você se lembra, no livro que você está lendo, como era o mundo comum do protagonista? Como funcionava essa vida rotineira, o cotidiano do personagem principal, dos personagens da história? Você se lembra exatamente qual foi o momento em que o protagonista, em que o herói da história, os heróis da história foram chamados para a aventura, em que eles enxergaram pela primeira vez o mundo mágico ali do lado. Mágico, de novo, não necessariamente no sentido literal da palavra. Você se lembra do protagonista, de um dos personagens, você se lembra do herói da história dizendo não, eu não tô afim não vou encarar isso não. Você se lembra dele negando a aventura? Você se lembra de um personagem que funciona como um mentor para o personagem principal, um mentor que vai fazer com que esse herói, com que esse protagonista aceite o seu papel no seu próprio destino para encarar o mundo mágico, para atravessar o limiar que vai levar ele para a aventura de verdade? Você consegue identificar esse personagem? Vamos um pouco além. Você consegue identificar os 4 primeiros passos da jornada de herói, do herói, na sua vida? Pensa em determinados momentos específicos da sua vida, como por exemplo quando você saiu do ensino médio para a faculdade. É um momento novo, é um mundo diferente. Você está saindo da sua rotina, do seu mundo comum para encarar uma nova aventura. Você se lembra de ter visto pela primeira vez? Você se lembra de ter medo? Não necessariamente recusar a aventura é de fato uma recusa, um não, eu não quero, mas pode ser um sentimento de eu não gostaria. Você se lembra de um mentor ou de alguma situação que te ajudou a dizer não, eu vou encarar essa aventura? A sua vida, a nossa vida, na verdade, ela é muito parecida com a jornada do herói. Nós podemos encarar essa vida e entender essa vida e analisar a nossa vida como os 12 passos, por enquanto a gente está nos 4 primeiros, da jornada do herói. Pensa nisso aí que a gente conversa de novo no próximo vídeo, lá no domingo que vem, sobre o segundo ato da jornada do herói.